Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Brasil. Boa noite, o mundo. São 11 horas e 17 minutos. E eu quero convidar você a compartilhar comigo esta mensagem. E aqui eu quero trazer uma reflexão da palavra do nosso Deus para você que se encontra neste momento com suas portas fechadas. E o título está em Deuteronômio, capítulo 8, exaltação a ter em memória os benefícios do Senhor. Exaltação a ter em memória os benefícios do Senhor. Olha para você ver. Tem muita gente correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de recurso, correndo atrás de herança, mas isso tudo fica para trás. Mas as bênçãos do Senhor é eterno. Porque Deus ele não quer simplesmente te fazer uma cura, te fazer um milagre, abrir uma porta de emprego na sua vida. Não. Tudo que Deus quer é dar para cada ser humano a vida eterna. E na vida eterna vai ter a herança onde ladrão não rouba, aonde a traça não come, nem o ferrugem também corrói, né? E vai ter um tesouro no céu, que ele falou desse tesouro. A morada no céu, quando ele estava aqui na terra, ele falou com os seus discípulos para não se perturbar o coração, mas se preparasse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for eu, Luiz teria dito, eu vou preparar o vosso lugar. Mas quando eu for, vós preparar aqui na terra, voltarei e receberei para mim mesmo. Isso foi a missão que o nosso Senhor Jesus deixou. Amém? Deixou para cada um de nós. Então, Deuteronômio, nós vamos refletir aí, no versículo 14, e daqui a pouco eu vou fazer a oração da meia-noite, né? Queria que você pegasse um copo com água, colocasse aí do seu lado, para que nós possamos refletir, né? E orar pela sua cidade. Você vai orar pela sua cidade. Você na sua casa, eu aqui, nós vamos unir a nossa oração à meia-noite, amém? E às 3 da manhã também, eu estarei também de joelhos no chão, aqui no altar, orando por toda a cidade e por todos vocês, amém? Que me segue, que está me seguindo, que me assiste, né? Você que ligou pedindo oração pelo seu ente querido, pela sua casa, pela sua família, eu vou estar sim orando por todos vocês. Então aqui no versículo 16, Senhor fala conosco, nos alimenta, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aí ele diz, no capítulo 8, versículo 16, que no deserto te sustentou, com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te pôr à prova, afinal
te fazer bem. Olha como Deus, às vezes, deixa situações chegar em nossas vidas de humilhação, de opróbrio, de coisas que você se achar sem ninguém, sem proteção. E ele está dizendo aqui, ó, ele está perguntando aqui no versículo 16, quem no deserto te sustentou? No momento mais difícil, né, que no momento que o povo estava nas mãos dos reis, do rei da Síria, do rei Herodes, do rei Carrasco, né, rei Faraó, o povo estava sendo humilhado, escravo, e Deus tirou das mãos de Faraó e fez essa pergunta, quem no deserto se sustentou? Com maná que teus pais não conheceram, né? Para humilhar, às vezes vem coisa para humilhar e para te provar, afinal te fazer bem. Não diga, pois do teu coração a minha força é o meu poder, no meu braço me adquiriram estas riquezas. E tem tanta gente falando hoje, eu tenho isso porque eu suei, eu ralei, eu dei a minha vida. Não diga isso, porque você tem que Deus te deu. E tem muitos trocando, né, a realidade pela realidade de si próprio, como se tivesse força suficiente, como se tivesse capacidade de conseguir tudo. Não consegue. Nós não conseguimos nada se Deus não permitir. Nada vem para nossas mãos se Deus não permitir. Não adianta. Saúde, paz, alegria, sucesso, fama, tudo vem por permissão do Pai. Então não adianta. Então ele diz aqui no versículo 18, ele diz, antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele e que te dá confiança, confirmar, é Deus que confirma, quem dá, é Deus quem dá a força vem de Deus, porque sem a força de Deus, ninguém tem força suficiente para se manter em pé, cai, né, a fraqueza, e vai chegar uma época que nós vamos cair. A velhice ela chega numa idade que você não tem mais força nem de se levantar. Será levantado pelos braços dos outros, comerás pelo braço dos outros, comer o pão, aonde você não vai ter força nem de comer, morder um pedaço de pão, você não vai ter força, vai ser obrigado a tomar coisa leve, dada por a mão dos seus filhos. Bem-aventurado é esses que chegam a esse momento e tenha os filhos bem amado, bem carinhoso, porque ele diz aqui, força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Observe o que está explicando. Se te esquecerem do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servir, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Deus está dizendo, hoje, está falando hoje da palavra de Deus. Se vocês olhar para os seus deuses, para a sua força, para as suas riquezas, para o que você tem, então você vai perder a sua salvação. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Contra vós outro que perecerá, vocês vão perecer. Vai chegar um momento que sua riqueza não vai dar para cobrir o câncer, a doença, a lepra, a enfermidade, né? O que você tem
não vai servir de nada para você. Então, tudo que nós temos que ter é um Deus verdadeiro, o Deus vivo, altíssimo, em nossa proteção. Isso que nós temos que lutar para colocar a nossa alma nas mãos do Todo-Poderoso e ganhe a salvação. Ele diz no versículo 29, ele diz, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecerei, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Muitos na época de Jesus pereceram. Muitos na época antes de Jesus vir, pereceram. Está na época de Moisés, pereceram. Foram mortos no deserto por causa da desobediência, porque não quiseram obedecer o Deus vivo e verdadeiro. Então Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Ele lembra do socorro divino. Aí, para você entender que Deus ele está sempre nos dando a oportunidade para que nós reconheçamos que Ele é o Pai, que Ele está no controle, que Ele é quem comanda, mas as pessoas acham que não. Acham que tudo vem, eu tenho porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha conseguido isso. Não, só veio para as tuas mãos porque foi permissão do Pai, permissão de Deus, tudo veio para a sua mão. Ouve, ó Israel, tu passa hoje, olha no capítulo 9 como é que ele diz, ouve Israel, tu passa hoje o Jordão, para entrares a possuir a nação, maiores e mais forte do que tu, cidades grandes e muralhas até aos céus. Vamos parar um pouco para pensar, para refletir, porque Deus, Ele está querendo nos entregar uma missão para que nós possamos vencer todos os obstáculos, como ele diz no capítulo 8, ele diz, cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entrei a possuir a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Você quer voltar para a sua terra novamente? Você quer receber a herança dos seus pais? Seus pais já morreram, a herança dos seus pais já foram para outros donos, já venderam. Não, mas aquele que entregar a sua vida para Jesus e terminar os seus dias de vida nas mãos de Cristo, então vai voltar para a Nova Jerusalém. Vai voltar para a terra novamente, só que não vai ter mais inveja, não vai ter mais mentira, não vai haver mais facção, não vai ter mais coisa imundícia, vai ser só espírito e verdade. Então Deus quer trazer a humanidade como Ele trouxe quando Ele colocou Adão e Eva no jardim. Então Ele quer trazer o povo dele novamente para habitar na terra novamente, sem nada do mal, só coisa pura. Porque quando Adão e Eva estavam no jardim, lá só tinha coisas puras. E Deus deu uma ordem para Adão. Você pode comer de tudo que estiver no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim você não come. E muita gente até hoje estão comendo, que é a fidelidade com Deus. E quando você toca na árvore, para Deus, você sai do jardim de Deus e passa a perecer como Adão e Eva foi trabalhar na roça, ralar para dar de comer seus filhos e suas descendências, através do seu suor, porque não era para o homem trabalhar, era para o homem tomar de conta do jardim de Deus.
era só para tomar de conta. Mas como Adão desobedeceu uma ordem do Senhor, então não guardou os mandamentos corretamente como Deus tinha ordenado para que se guardasse, ele não guardou. Então deixou que o mal entrasse. E quando ele desobedeceu a ordem de Deus, ele tirou o cavalinho da chuva e botou a culpa na mulher. Mas a mulher também, como é desobediente, também tirou a culpa e botou na cobra, botou na serpente. Então é como hoje, as pessoas não querem assumir os seus erros. Pai, foi fulano que me fez isso, foi fulano que fez aquilo. Quer dizer, bota a própria culpa que você cai, que você não teve responsabilidade para combater, para seguir, então botou a culpa em fulano, foi ciclano. Não, a pessoa só é ruim até no dia que ele quer. E a pessoa só entra no tráfico, nas coisas ruins, quando ele quer. Porque quando a pessoa volta-se para Deus e passa a viver dependente de Deus, o mal não tem como tocar, o mal não tem como derrubar, porque a sua mente está cauterizada nos mandamentos de Deus, como ele está dizendo a eles, cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entrei a possuir a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. No versículo 2 ele diz, recordai-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Olha como é. Tem coisa que Deus, ele faz com que a gente passe por prova. Tempestade das nossas vidas vem para provar, para saber se verdadeiramente nós queremos servir a Deus ou o inimigo. Porque se nós não quer servir a Deus, não quer ser escravo de Deus, nós vamos ser escravo de Satanás. Porque só existe Deus e Satanás. Não existe mais outro caminho. Só é dois caminhos, só é duas portas, né? Dois caminhos e duas portas. A porta larga e a porta estreita. E qual é a porta larga, pastor? A porta larga é esse mundo, onde foi lançado Satanás para matar, roubar e destruir. E a porta estreita é o evangélico, aonde só entra mesmo a pureza. Não entra mentira, não entra facção, não entra inveja, não entra mágoa, não entra sujeira nenhuma. Só entra somente a alma pura na Bíblia. A palavra de Deus é puro. Então, cada dia a gente tem que se santificar, se purificar. Mas vai passar por prova, vai passar por tempestade, para saber se verdadeiramente você merece o reino do céu ou o reino do inferno, dos dois. Porque se eu não mereço o reino do céu, com certeza o reino do inferno me espera. A escolha é minha. Porque ele está dizendo hoje, não é amanhã não. Ele está falando hoje. Se você não guardar hoje os mandamentos de Deus e não suportar as humilhações, então perecerá e não viverá. Ele diz no versículo 3, ele diz, ele te humilhou e te deixou ter fome. Te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste e nem teus pais o conheceu, para te dar o entender que não só de pão viverás o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha aqui, no Velho Testamento está falando sobre a mesma palavra que Jesus falou para Satanás quando estava no deserto. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto,
O diabo se aproximou de Jesus, porque viu Jesus sentir fome, se aproximou de Jesus e disse: tu é o Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, olhando para ele, disse: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amado. Você está pensando que é só arroz e feijão que você vive? Não. Você tem que viver também da palavra de Deus. A alma está com fome. Tem pessoas cancerosas, leprosos, doentes, a vida destruída, o lado destruído, porque nunca leu a Bíblia, nunca deu comida à sua alma. E a Bíblia fala aqui, ó, ele é bem claro: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Qual é a palavra da boca do Senhor? As Escrituras Sagradas, meus amados. As Escrituras Sagradas é a boca do Senhor, que você queira ou que não. Agora, como você não quer ler, estudar, acreditar, confiar na palavra de Deus, então você vai confiar simplesmente na palavra de Satanás e vai passar a perecer, vai passar a gemer ou perder a sua salvação. E que nem muitos estão perdendo a salvação porque está morrendo sem se converter, sem se arrepender, sem se entregar para o Filho de Deus. Estão morrendo pagão, estão morrendo nas trevas. Então, morrendo sem aceitar o Filho de Deus, no dia que morrer, Jesus também não vai aceitar. Porque ele diz: aquele que me rejeita enquanto tem vida, quando morrer, que estiver na presença do meu Pai, eu também vou rejeitar. É escolha. Todo mundo sabe dessa mensagem. Então, aqui no versículo 4, ele diz: nunca envelheceram as tuas vestes. Olha que coisa linda. Sobre ti nem se encheu os teus pés nestes 40 anos. Então, Deus fez aquele povo rodear 40 anos no mesmo lugar para ver se o povo enxergava. E o povo não enxergava. 40 anos caminhando no mesmo lugar. Você sabia que na sua cidade, ou vizinho à sua casa, tem uma igreja que você nunca pisou os pés lá e está do lado da sua casa? Você está rodeando, você está canceroso, você está diabético, você está com lepra, você está com AIDS, você está com vício, prostituição, você está sendo arrastado pelo tabaco e você está de frente à igreja. Talvez você até falar mal, você fala. Você não gosta dos evangelhos. Você está afastando sua alma da sua salvação. E ele diz aqui, ó, no versículo 5, sabe, pois no teu coração, que é no teu pensamento, presta atenção que a palavra diz, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Do jeito que você disciplina o seu filho, quando ele erra, você pega. Foi na época, né? Porque na época que existia como é que diz? Na época que existia a autoridade dos pais, era disciplinado. E os filhos não viviam do que ele que vive hoje. Porque eu, com 6 anos de idade, meu pai botava nas costas e me levava para a roça. Passava o dia todinho com nós dentro da roça, apanhando algodão e trabalhando com nós. Carregava nas costas, o dia todo de sol a sol trabalhando. Nós fomos ensinados na roça, trabalhando. Eu com 16 anos já sabia o que era uma casa, né? Uma casa com 16 anos, mas trabalhando na roça, o meu suor ralado. Hoje, se você pega um menino, uma criança de 10 anos e bota para trabalhar, a justiça vem para cima de você, é crime. Proíbe de você disciplinar, dar uma chicotada no seu filho, tem que pegar a cadeia, né? Eu levei 3 surras do meu pai. E quando terminava de lavar do meu pai me bater, minha mãe chegava com a bacia de água de sal para lavar o espinhaço, o nó do tamanho dessa tampa, os catombos vermelhos, ficava aquele nó escorrendo sangue. Meu pai batia até quando via sangue. Era. E espancava que ficava aquele nó e a mãe lavava com água de sal para não inflamar. Hoje eu estou vivo.
Eu estou vivo. Hoje, se der um tapa no menino, cadeia. Depois que tiraram as autoridades dos pais disciplinar os seus filhos, entrou os crimes, os roubos, a destruição, entrou depois que tiraram a autoridade dos seus pais. Tiraram a autoridade dos pais. E aí você vê aqui, na palavra de Deus, você vê na palavra de Deus aqui, sobre, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. É bíblico disciplinar o seu filho. É bíblico, dá uma chicotada, uma chinelada nas pernas do filho, isso não arranca pedaço não. É melhor você dar uma chinelada nas pernas do seu filho e disciplinar, botar castigo de casa, do que você ver com 10 anos, com 8 anos, com 9 anos, sendo arrastado pela polícia e apanhando no meio da rua porque roubou, porque fez isso, porque fez aquilo. Não é? Então é errado. Não, nós temos sim que disciplinar, não para espancar, para bater, que tem gente quando espanca não tem dó, não tem pena, né? Meu pai não tinha dó, não tinha pena não, enquanto ele não via sangue ele não parava não. Então nós temos que disciplinar, não para espancar, não, disciplinar, ensinar os filhos nos caminhos de Deus, ensinar de pequenininho, né? A ler a Bíblia, a orar, a jejuar, a buscar, a fazer sacrifício. Isso ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar. E aqui no versículo 6 ele diz, guarda os mandamentos. Então, se você não guarda as palavras de Deus em sua mente, nunca você vai aprender, e quando você morrer, você vai perder a salvação. Porque ele está dizendo, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temereis. Porque o Senhor teu Deus, olha aí, o Senhor teu Deus te faz, entrar numa boa terra, terra de ribeiro, né? De água, de fortes e manancial profundos que saem do vale e da montanha. É isso que Deus nos mostra, a realidade, né? E tudo que nós temos que estar é nos pés do Senhor, adorando, glorificando, buscando a presença de Deus com mais sinceridade, para poder um dia nós estar na presença dele e ganhar salvação. A não ser, não adianta. Amém? Não adianta querer abraçar este mundo de imundícia, ganhar o mundo todo e no último suspiro da sua vida, você rejeitou o seu pai, a vida toda, até morrer você rejeitou seu pai. Então quando você morrer, né? Então para onde você vai? Vai para a destruição, porque você rejeitou o caminho da salvação. Não é? Você diz que ama a Deus, mas rejeita o caminho que é Jesus Cristo. Como é que você vai um dia chegar em Deus se você está rejeitando Jesus? Se Jesus é o caminho, como é que você vai chegar no céu sem Ele? Nem você nem eu chega sem Jesus no céu. Se Jesus é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ninguém vem ao Filho se o Pai não trouxer. Entendeu? Porque quem traz você para a igreja, que te restaura, é Deus. Mas quem vai levar você para Deus é o Jesus. E sem Jesus você não vai chegar em Deus nunca. Nem você, nem eu, nem nenhum. Então, ele está mostrando essa caminhada aqui. Aí no versículo 7 ele diz, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra, né? Terra de ribeiro, onde tem muitas águas. Água quer dizer, aonde vai fluir o Espírito Santo, né? Nós temos um privilégio muito grande, porque
aonde vivia o Espírito Santo? O Espírito Santo, antes de ser feito tudo, né? Porque antes não existia terra, não existia luz, não existia nada, existia abismo, né? E o Espírito Santo pairava sobre as águas do abismo, então não existia nada. Então Deus tirou o Espírito Santo das águas e colocou no ser humano para cuidar, para tratar, para orar, para nos comportar. É o Espírito Santo que faz a gente se transformar. É o Espírito de Deus. E tudo que Ele quer é que nós aprendamos a depender dEle, a depender de Deus. E nós estamos correndo atrás, dependendo de homem e não quer depender de Deus. Se tem uma dor de barriga, eu vou para o médico. Se tem um espírito maligno, eu vou para um centro de macumba. Por que não corre para que Deus possa libertar sua casa, sua família, seus filhos das drogas, da prostituição? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Leve o nome do seu filho, da sua filha e diga: pastor, eu quero a partir de hoje ter um compromisso com a obra de Deus. E servir a Deus com carinho, com amor, com dignidade. Ser fiel, ser dizimista fiel. Entrar no propósito com Deus. Pai, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero trabalhar para a sua obra. Trabalhe para Deus, não trabalhe para o diabo não. Trabalhe para a obra de Deus. Seja fiel e verás a glória de Deus na sua casa, na sua vida. Você que não é dizimista, você que não é fiel, mas sua família está destruída, leva uma oferta. Vai à casa de Deus, dê uma oferta pela sua casa, pelo seu esposo, pelo seu marido, pelos seus filhos, na idade. Dê uma oferta na idade do seu esposo, ele bebe muito, então pega uma oferta na idade dele e coloca na obra de Deus. Pai, aqui eu estou dando uma oferta pelo o meu marido, porque eu quero ver o Senhor restaurar ele. Eu quero dar uma oferta pelo meu filho, pela idade do meu filho, porque eu quero ver o Senhor restaurar meu filho. Eu estou precisando de ajuda. Pai, eu vou dar uma oferta pela minha vida, porque eu quero a saúde do Senhor. Então, ofereça sacrifício pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Viva os mandamentos do Senhor. Amém? Essa aí é a mensagem que Deus nos deu nesta oportunidade, né? Se você quer receber os benefícios do Senhor, está na hora de você correr para a Bíblia e obedecer o que está escrito na Bíblia. Obedeça o que está escrito na Bíblia e verás a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Você quem pode fazer isso. Ninguém pode mudar, ninguém pode fazer você crescer. Você mesmo é quem